Pessoal, a paz do Senhor. Estamos hoje aqui para realizar o nosso último vídeo da série Mitos sobre o Arminianismo. Espero que você tenha gostado dos 3 outros vídeos que nós postamos. Já quero agradecer a todos que participaram e deixar aqui o convite. Estaremos preparando uma nova série, tá bom? Uma série sobre a patrística, sobre os pais da igreja, e eu conto com a sua participação. E já também quero aproveitar e pedir que você tem gostado dos nossos vídeos, nos dê aquela força, compartilhando, indicando os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com o tema: afinal de contas, o arminianismo, ele crê que todos os homens serão salvos? Bem, essa premissa ela é conhecida como universalismo. Será se esta é a essência do que o arminianismo crê? Bem, o que o universalismo prega é que, no fim das contas, todos os homens, independente de credo, de raça, de confissão, de fé, serão salvos. Alguns dos nossos oponentes, ou daqueles que se opõem à teologia arminiana, fazem esse tipo de acusação. Nós já temos falado muito do Edwin Palmer, e ele é um desses, que dizem que a premissa arminiana, conhecida como expiação ilimitada, leva fatalmente à ideia de que, no fim, todos os homens serão salvos. Bem, de fato, o arminianismo prega e aceita que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Contudo, em hipótese nenhuma, esta doutrina, conhecida como teoria da expiação ilimitada, ela apregoa que porque Jesus morreu para salvar todos os homens e a sua morte foi suficiente para alcançar todos os homens, implica dizer que aqueles que não creem serão salvos. Na verdade, as premissas seguidas por arminianos, elas estão pautadas no que a Bíblia diz. Não são 1 nem 2 textos, mas são inúmeros textos que mostram que Jesus morreu por todos os homens. Eu quero citar hoje alguns textos antes de fazer citações de teólogos. Acompanhe comigo aí na tela. O primeiro texto que nós vamos citar está em 1 João 2,2, que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Também em João capítulo 3, versículo 16, o famoso texto conhecido diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, também escrevendo a sua epístola a Tito, nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Em 2 Pedro 3,9, nós encontramos o seguinte texto: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bem, diante dos textos citados, e ainda temos muitos outros que nós poderíamos aqui citar, nós percebemos que o propósito da morte de Cristo é alcançar todos os homens. Mas isso não implica dizer que aqueles que não recebem este presente, esta anistia, esta expiação através da fé, auxiliado pela graça de Deus, aqueles que não o fazem assim, que não recebem, serão salvos. Teólogos como o próprio Jacó Arminio, assim como os remonstrantes e outros mais recentes, defendem claramente a ideia de que aqueles que não creem não serão salvos. Contudo, a morte de Jesus, ela foi um presente ofertado a todos os homens. Eu quero mais uma vez aqui me valer deste recurso para mostrar para você o que Jacó Arminio pensava, o que os remonstrantes posteriores e o que teólogos mais recentes pensam. Vamos ver aqui uma citação de Jacó Arminio a respeito da extensão da expiação. As Escrituras dizem, de maneira extremamente clara e em muitas passagens, que Cristo morreu por todos, pela vida do mundo, e isso pela ordem e pela graça de Deus. Perceba que esta é uma declaração do próprio Jacó Arminio, que vai embasar os seus companheiros que irão fazer a declaração da remonstrância que nós veremos a seguir. Os arminianos posteriores
conhecidos como remonstrantes, dão embasamento a este mesmo conceito de Armínio através do segundo artigo da remonstrância. E este artigo nos diz o seguinte, vejamos mais uma vez. Cristo morreu por todos os homens e por cada um, embora somente os crentes sejam salvos. Então perceba que Armínio disse isso, os remonstrantes disseram isto, e agora nós encontramos aqui um arminiano posterior também trazendo este mesmo pensamento ao comentar a extensão da expiação de Cristo. Vejamos. H. Bittenson, ele diz o seguinte, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Contudo, de tal modo que ninguém é participante dessa remissão, senão os crentes. Olha só que coisa tremenda, né? Percebemos aí que 3 gerações de arminianos, assim como todos os demais, defendem que sim, Cristo morreu por todos os homens, como as Escrituras dizem. Contudo, somente os que creem é que são salvos. Então, é preciso que o homem receba este presente. Como eu já falei no início deste vídeo, este presente não é recebido por méritos do homem, mas por aquilo que o próprio Jacó Armínio defende ou define como graça preveniente. É esta graça que vai vivificar o homem e capacitá-lo para receber este presente dado por Deus, que é o sacrifício de Jesus, a sua morte expiatória, como a palavra de Deus nos diz, que tira o pecado de todo o mundo. Então, de modo algum, os arminianos defendem ou aceitam a teoria do universalismo, que diz que todos serão salvos. Na verdade, nós cremos que a expiação de Jesus foi por todos os homens. Contudo, é preciso crer para que então seja salvo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido esta diferença clara entre o que defende o universalismo e o que defende o arminianismo. Não confunda mais uma coisa com outra. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe e nós aguardamos você aqui para os próximos vídeos que estaremos lançando. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.